Domingo é o primeiro dia da semana e a palavra de Deus diz que nós devemos começar a vida, começar os nossos ciclos, começar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, consagrando tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos nas mãos do Senhor. Amém? E nada melhor do que aprender sobre essa temática, né? Que é o tema desse ano nosso é disciplinas espirituais. Esse tema tem sido ensinado na nossa escola de liderança, que terça-feira agora temos uma aula fantástica com um pastor maravilhoso lá de São Paulo. Ele é coordenador do curso de teologia da faculdade Mackenzie, e ele vai estar ministrando para nós, que é o nosso querido Ricardo Bitum. Então, se você quer desenvolver, quer aprender, quer amadurecer na sua fé, quer se apegar mais à palavra de Deus e se engajar, se envolver na vida da congregação também, escola de liderança aberta a todos que quiserem participar. Terça-feira agora, a partir das 19h30, você vai ter uma aula maravilhosa, que é essa temática, disciplinas espirituais. O texto desse ano, básico, é o texto que está lá em Atos, e a gente já leu aqui em outra ocasião, e vamos ler muitas outras vezes durante esse ano, que fala a respeito do início da igreja, daquele momento onde a igreja recebe de Deus autoridade, poder que veio do alto para que pudéssemos cumprir o propósito de Deus. E a consequência de ter recebido da parte de Deus o seu Espírito, diz aqui em Atos no capítulo 2, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem, repartiam com todos, segundo cada um havia que tinha, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar-se, ou que haviam sendo salvos, algumas versões dizem. Esse texto é um texto que fala de algumas disciplinas espirituais, e que nós pegamos essas disciplinas, desdobramos, isso se tornou o livro, são acho que 19 aulas que a gente tem, e são palavras de Deus para a vida de cada um de nós, que vão nos ajudar. Todas as vezes que a gente quer alcançar algum objetivo, a gente quer ter sucesso, a gente quer ter êxito na nossa vida, duas coisas são essenciais: disciplina e consistência. Uma pessoa fracassada de uma pessoa de sucesso, talvez sejam essas duas coisas que fazem grande diferença. Uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que faz com constância e consistência aquilo que se propõe, e uma pessoa que normalmente fracassa é aquela que esporadicamente faz algo em favor dos seus objetivos, daquilo que tem para a sua vida. Deus está nos chamando para uma vida espiritual de constância e de consistência, porque a palavra de Deus diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que adianta eu ter objetivos humanos, que são bons, que são produtivos, que são positivos, mas se eu perder minha alma? Então eu preciso alinhar a minha vida àquilo que é a proposta de Deus para a vida de cada um de nós, e Deus está nos chamando para viver essa vida que Ele tem para nós. Uma das coisas que a gente precisa aprender nessa temática geral é a respeito dessa igreja, que deve nos inspirar. Às vezes eu percebo que muitas pessoas dizem com saudades, como se olhar na época da igreja primitiva. Quando eles chamam de igreja primitiva, os teólogos, os biblistas, eles estão se referindo àquela igreja dos primeiros dias, lá dos tempos, logo depois de ressurreição, depois que Jesus tinha passado 40 dias, e nós estamos justamente vivendo esse período. É interessante que a gente vai aprender agora em maio sobre Pentecostes. Então Pentecostes é o período que tem entre a Páscoa e o derramar do Espírito Santo, 50 dias depois.
E é nesse período que se dá esse momento aqui, né? Nós estamos vendo que lá no capítulo 1 de Atos, relata o derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo que vai nos conduzir. E muitas pessoas olham para aquele momento e dizem, como é perfeito aquele momento. E se você for estudar melhor a Bíblia, nós vamos perceber que as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos problemas que a gente enfrenta como comunidade, como pessoas, como agentes transformadores de Cristo, são aquelas que as pessoas enfrentaram lá. Inclusive, para corrigir, para dirigir, a gente não usa outra escritura, nós usamos justamente a Bíblia, tratando desses problemas com aquelas pessoas naquele momento. Então, o nosso esforço é para que a minha vida e a sua vida possa ser moldada segundo a vontade de Deus. Quem quer ser moldado por Deus aqui? Porque é isso que Deus tem para nós. Ele diz, se nós vivemos a vida, né, se nós o buscarmos de todo o coração, Ele vai acrescentar todas as coisas. Eu quero lembrar, né, que quando a gente está lendo, há alguns tópicos aqui que são extremamente importantes. Eu vou passar sobre eles rapidamente, porque o nosso foco é um deles, mas começa falando sobre doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que aquilo que os apóstolos, testemunhando da vida deles com Jesus, escrevem para aquela primeira comunidade, que hoje se tornou escritura sagrada para nós. Lembre que naquele momento eles tinham como referência o Antigo Testamento, porque até então não havia sido escrito ou compilado o Novo Testamento como nós temos em mãos. Mas a doutrina dos apóstolos sempre foram, né, essas doutrinas baseadas naquilo que era a Bíblia que Jesus lia. Qual a Bíblia que Jesus lia? Antigo Testamento, é o que ele tinha em mãos. Agora, Jesus é aquele que deixa uma amplificação, um cumprimento das promessas da antiga aliança, para que nós pudéssemos agora viver uma vida ainda mais excelente do que aqueles que viveram antes de Jesus. A doutrina dos apóstolos, né, é a referência de Deus para tudo que nós queremos vivenciar, experimentar. É a lanterna que vai iluminar o nosso caminho. Então, muito mais do que as ideologias, os pensamentos, aquilo que eu acho, eu preciso me voltar para a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia. Não fica apenas vivendo aquilo que o pregador disse, ou dos vídeos que você está acompanhando na internet, né? Eu tenho dito que a internet se tornou a caixinha de promessa dos dias que vivemos. Antigamente os crentes iam lá, a caixinha de promessa, tiravam um versículo e tentavam viver a vida apenas de um versículo diário. É bom um versículo? É muito bom, mas a Bíblia diz que nós temos que buscar a plenitude é toda a palavra de Deus, e não apenas parte da palavra de Deus. Então que a gente possa lembrar na nossa vida que nós precisamos da doutrina dos apóstolos. Depois ele diz sobre comunhão. A doutrina dos apóstolos é aplicada principalmente quando a gente vive em família. O evangelho, ele é pregado à coletividade. Então lembra de Jesus? Pai nosso, pão nosso, ele sempre incluiu a família. Aliás, quando disseram para Jesus, né, Jesus estava lá com os seus discípulos, alguém chega e diz, sua família está aí de fora. Ele diz, quem é a minha família? Senão aqueles que ouvem a minha palavra e as colocam em prática. Então ele está dizendo que a família da fé ocupa um lugar extremamente relevante no amadurecimento das nossas vidas. Se eu e você queremos viver a vida que Deus tem para nós, nós precisamos da família da fé. Por isso que a gente está sempre aqui dizendo, você faz parte de um pequeno grupo, você está fazendo um curso de desenvolvimento, você participou do seminário de casais, você se engajou no voluntariado, há oportunidade para todos, mas é preciso que haja engajamento. É preciso que você diz, eu quero servir, eu quero me envolver, eu quero dedicar. Então quando a gente vê aqui uma banda de louvor, a gente fica alegre, mas eles chegaram aqui 7 horas da manhã, vão ficar aqui até 1 hora da tarde, para ministrar a nós. Então significa que há um esforço para entregar aquilo que Deus colocou como dom e talento na nossa vida. Não é apenas esse momento que a gente vê aqui, então os irmãos do S Libras ali, então todo domingo alguém tem que estar aqui, porque nós temos a comunidade dos surdos conosco. Então é preciso que eles vieram, colocaram a coisa, tem a comunidade, está desenvolvendo, dá treinamento. Então isso é o quê? Esforço de colocar os dons a serviço de Deus, comunhão dos santos. Depois ele fala sobre partir do pão. A partir do pão é quando a gente compreende
que aquilo que é meu não é propriamente mais meu, é nosso, pão nosso. Então nós partimos e repartimos o pão, em todos os aspectos. Seus dons, voltando aos dons, é partilhado, a sua vida é partilhada, o que você é partilhado, o que nós temos é partilhado, e aí nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. Então muita gente quer uma vida espiritual integralmente bacana, mas está vivendo uma dedicação, é como alguém que vai para a academia, olha lá o shape de alguém, a saúde, né? Lá em casa agora nós temos um bom desafio. A Alicia fica lá em casa, toda semana ela passa um dia lá com a gente, ou 2, e ela pesa 10 quilos. E 2 avózinhos lá agora, tem que agachar, pegar, levantar, colocar, levar para o banho, coloca, fica aqui, faz dormir, esfrega. 10 quilos é 2 sacos de arroz o dia inteiro no colo. Se você não tiver preparado fisicamente, o que vai acontecer? Dor nas costas, dor nas juntas, exaustão. Por quê? Porque eu não me preparei fisicamente para ter um exercício diário carregando 10 quilos. A vida espiritual da mesma forma, nós estamos querendo desfrutar da vida em família, dos netos, mas não queremos exercitar, nos preparar para os embates prontos. Alice é o quê? Uma bênção na nossa casa. Mas muitas vezes quando chega o final do dia, estamos os avós exaustos. Por quê? Porque eu tenho que ficar carregando, que a Fabiana tem que ficar carregando. Então se a gente não se preparar fisicamente, sabe o que vai acontecer? O dia que vier a irmãzinha, o irmãozinho da Alice, os filhos da Gabriela, nós não damos conta mais de fazer o que a gente tão deliciosamente gostamos de fazer agora. Vida espiritual é da mesma forma. Nós estamos querendo viver uma vida espiritual boa, queremos compartilhar isso com as pessoas, queremos compartilhar com as próximas gerações, mas se eu não me exercitar na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, o que vai acontecer? Eu não vou dar conta de cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida, porque eu estou exausto espiritualmente. Entende isso? Então quando nós estamos falando de disciplina, alguém que quer ficar com um corpo bacana, ele tem que ir para a academia. Você acha que com 5 minutos diários ele vai fazer uma grande diferença na vida dele? Não. Mas às vezes a gente pode começar com 5 minutos, andando na esteira. Depois a gente pode passar para 10 minutos. Depois a gente pode puxar, uns halteres. E aí a gente vai, aqui 6 meses nós estamos melhor. No final do ano já está bacana. A vida espiritual da mesma forma. Eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Talvez você esteja correndo demais, porque você não se preparou espiritualmente para fazer mais rápido o que você tem que fazer. Porque você está embaraçado nas outras coisas, porque você não discerne espiritualmente as coisas que você precisa fazer. Então quando nós estamos olhando para doutrinas, para aquilo que Deus tem, lembre-se, a nossa vida, a vida do cristão é uma batalha diária e as nossas lutas são espirituais. Oi, quem aqui é crente no Senhor Jesus? Quem aqui é crente? Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão bem alto, fala assim, eu sou. Se você é, tudo o que você fizer na sua vida vai ter oposição espiritual. Pintar uma parede já não é mais como alguém que não serve a Deus. Vai ter um embate do Satanás, do pé redondo, para te desanimar, para você fazer um trabalhinho daqueles ruins, para custar mais caro, que vai ter que pintar 2, 3 vezes o serviço que poderia ter feito numa demão só. Então a sua vida espiritual precisa estar preparada para os embates que nós vamos enfrentar, porque a nossa vida agora é o quê? Espiritual. Então tudo que enfrentamos é espiritual. Se você não se preparar, você vai acabar perdendo aquilo que Deus tem para você. Em Atos, e o nosso tema de hoje é: acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então uma das coisas que está falando é sobre evangelização. Uma das disciplinas espirituais da nossa vida é compartilhar a nossa fé com paixão e intencionalidade e constância. Então a pergunta que surge para nós, quando nós lemos o texto, nas experiências espirituais, ou das disciplinas espirituais, é: qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém que está em torno de você? Qual foi a última vez que você pegou os convites, que aqui nós fazemos todas as séries, para você levar e distribuir para as pessoas que você já entra em contato com ela na sua semana? Que você não precisa ir para outro país, para outra cidade, para outro bairro, mas que você passa por essas pessoas diariamente.
você abastece o carro normalmente no mesmo lugar, você pega a condução coletiva no mesmo lugar, no mesmo ponto, você já reconhece as pessoas que pegam o ônibus naquele horário, muitas vezes você está lá no Uber, né? O que custava você ter disciplina de ter isso no bolso e dizer, quero deixar um convite para você. São práticas intencionais que nos lembram quem nós somos. Então esse convite é para nos ajudar a cumprirmos o propósito de Deus, ou seja, sermos intencionais naquilo que Jesus nos mandou fazer. O que Ele mandou fazer? Que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos. Ou seja, primeira coisa, vamos lembrar que Deus que acrescenta, mas Ele usa a minha vida e a sua vida para revelar o seu amor. Como é que as pessoas conhecem a Deus agora? Claro que Deus pode fazer milagres, prodígios, maravilha, pode descer, né, fogo e anjo do céu, como tem acontecido em várias partes do mundo, principalmente no mundo islâmico. Há muitos relatos de pessoas sonhando com Jesus, tendo visão com Jesus e mudando a sua fé. Mas nos nossos dias, no momento que nós estamos vivendo, quem é a boca de Deus? Eu e você. Quem é a mão de Deus para ajudar? Eu e você. Quem é a mão de Deus para acolher, os braços para abraçar? Eu e você. Então, se nós não tivermos intencionalidade para que Deus possa alcançar as pessoas que Ele quer alcançar, nós vamos falhar. Mateus 28 diz isso: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui um bom desafio para cada um de nós. 25 de julho, acho que é isso, junho, nós temos batismo. Conduz alguém ao batismo. Seja um agente de Deus para dizer, Deus tem uma vida nova para você. Deixa eu te explicar, você não precisa viver essa vida sem vergonha, vazia, pequenina que está vivendo. Você pode viver algo que é abundante, porque Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E muita gente está acostumada a uma vidinha mais ou menos, vai levando. Que coisa mais sem graça você perguntar para alguém como é que está a vida e dizer, vamos levando. Está significando o quê? Está ruim. E Deus está dizendo, não, eu tenho vida, e vida em... Sabe o que é abundância? Abundância não é copo cheio. Abundância é vida transbordante. Ou seja, é algo que não cabe em mim mesmo. A vida de Deus em nós é tão maravilhosa, que ela não cabe em nós mesmos, ela transborda a partir de nós. Então quem está em torno de nós, automaticamente é atingido pelas virtudes que o Criador colocou na nossa vida. Você tem sido assim? É uma pergunta que nós devemos fazer, porque afinal de contas, é uma ordem de Jesus, né? Uns anos atrás, vários líderes mundiais se juntaram numa conferência chamada, que depois ficou conhecido como Pacto de Lausanne. Isso se deu lá em 1974, muitos anos atrás. E ali, reunido, e esse Pacto de Lausanne hoje, normalmente orienta as ações, as reflexões da igreja reformada protestante a partir daquele momento. Gente muito séria, levantou algumas questões, e uma das questões grave é igreja e a evangelização. Qual o nosso papel nesse momento? Vamos deixar que cada um seja impactado, e principalmente agora que nós estamos vivendo em dias que as pessoas estão com medo de avançar no limite da outra. Então, a pessoa diz, você precisa de Jesus. Eu contei isso aqui, essa história, não sei se você estava aqui, um post que foi colocado lá na internet. A gente tem um grupo com a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, como eu sou presidente da Aliança Evangélica Brasileira, eu estou lá nesse grupo, e um post que foi isso: você precisa de Jesus. E alguém embaixo colocou, precisamos eliminar esse discurso de ódio na internet. Qual o discurso de ódio? Você precisa de Jesus. Então nós estamos vivendo em dias difíceis, e a tendência é piorar. A tendência é quando nós dissermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, as pessoas vão dizer, então você está dizendo que o meu caminho não é verdade e vida? Eu não, a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, que há um só caminho, uma só verdade e uma só vida que está revelada no Filho que é Jesus. E lá no Pacto de Lausanne eles disseram assim,
uma das afirmamos, né? Ele fala assim: afirmamos que Cristo envia o seu povo redimido ao mundo, assim como o Pai o enviou, e que isso requer uma penetração de igual modo profundo e sacrificial, como Jesus fez. Precisamos deixar os nossos guetos eclesiásticos, os guetos da religião evangélica, e penetrar na sociedade não cristã. Na missão de serviço sacrificial da igreja, a evangelização é primordial. A evangelização mundial requer que a igreja inteira leve um evangelho integral ao mundo. A igreja ocupa o ponto central no propósito divino. A igreja é quem? Porque muitas vezes a gente diz: a igreja. Você já viu a pessoa quando ela quer se eximir da responsabilidade? A igreja tinha de fazer alguma coisa. Quem é a igreja? Eu e você. Nós aqui, o CNPJ, Jesus não veio plantar CNPJ, organização não governamental. Jesus veio fazer discípulos, e a reunião desses discípulos, a assembleia deles, se chama igreja. Então, eu e você somos igreja. Nós juntos somos a comunidade, né, que tornamos igreja aí por força de lei do nosso país. Nós temos uma organização credenciada, prestamos conta de tudo isso que a vida fiscal precisa. Mas a igreja não é o CNPJ ou esse prédio, porque esse prédio pode estar aqui e amanhã não está mais, mas a igreja continua. As igrejas que nós escutamos sobre elas, Coríntios, Éfeso, né, a igreja de Filadélfia, a igreja, né, de Colosso, de Tessalonicense, dos Tessalonicenses, essas igrejas não estão lá mais. Aquela comunidade não existe mais, mas elas continuam a falar conosco, de maneira que mesmo quando nós não estivermos aqui, a igreja segue. Por isso, quando ele está dizendo, olha, a igreja precisa pregar o evangelho integral a todas as pessoas. O que é o evangelho integral? Não é apenas dizer uma pregação que fala da Bíblia, mas é que as pessoas possam ler a Bíblia nas nossas vidas. Muito mais do que dizer a respeito de Deus, é revelar a Deus através da nossa vida, como eu disse. Então, como é que as pessoas vão saber que Deus acolhe? Quando nós os acolhemos. Como é que as pessoas vão dizer que Deus se importa com a vida de quem sofre? Nós nos importamos com a vida deles. Nós somos o sinal de Deus para essa geração. Então, se eu e você não revelarmos esse amor, quem é que vai revelá-lo? Ninguém vai. E aí tem um problema, essa coisa integral, que é muitas vezes a dicotomia da estrutura de pensamento grego. O que o pensamento grego revela, que influencia todo o nosso mundo ocidental? De que há uma coisa é o céu, outra coisa é a terra. Ele é dualista. O pensamento hebraico da Bíblia, não existe homem que depois é o profissional, que depois é pai de família, que depois é o religioso. Na perspectiva judaica, tudo é para Deus. Então não tem como eu vestir roupinha de ir na igreja e ter outra roupinha de sair, porque eu estou dizendo que eu não posso estar com algumas roupas na presença de Deus. Então alguma coisa está na minha vida, está errada, ou a minha vida com Deus está errada, ou a minha vida social está errada, porque muitas vezes, ao invés de vestir para me cobrir, eu me visto de maneira que há uma cobiça para me despir. E aí eu estou fazendo da minha vida dualista. Ou eu sou de Deus, ou eu sou outra coisa. Então não tem como a gente ficar desculpando assim, estou muito ocupado com o meu trabalho. Deus não sabe dos problemas do trabalho. Não, o meu trabalho é para glorificar a Deus. Então se o seu trabalho envergonha Deus, deixa esse trabalho. Se o seu namoro te envergonha a Deus, deixe seu namoro. Porque o meu casamento precisa glorificar a Deus em todo e qualquer aspecto. A minha vida profissional precisa glorificar a Deus. Então, o pastor difere em quê das ovelhas? Apenas da função, porque todos nós somos discípulos de Jesus com uma mesma missão. Qual a nossa missão? A missão que Deus nos deu. Qual a missão que Deus nos deu? Fazer discípulos de todas as nações. De que forma que a gente fazendo isso?
pregando o evangelho integral. Quando nós vamos lá cuidar do órfão, da viúva, quando nós vamos visitar o encarcerado, nós vamos orar com as pessoas nos hospitais, quando nós vamos levar a cesta básica, quando a gente senta com elas e ensinamos a Bíblia, quando a gente ora por elas, quando a gente muda valores e conceitos de uma sociedade corrompida. Então, quem é que revela o reino? Eu e você. Então, se você é professor, você tem que ser um professor que é um professor discípulo de Jesus. Então, se você é um advogado, você tem que ser um advogado que é discípulo de Jesus. Se você é jardineiro, as pessoas têm que ver que o seu trabalho glorifica a Deus, porque eles vão dizer, esse é o melhor jardineiro que já fez, porque ele é limpo, ele é aciado, ele é honesto. Não é daquele que vai cortar o cano da pessoa do jardim, vai jogar por cima e vai embora, e esperar o problema dado é porque foi embora. Já viu aqueles funcionários que sobem no telhado da gente para arrumar um negócio, quebra um tanto de telha, vai embora, fica caladinho, a gente só descobre que quebrou quando vier a chuva e já estragou a casa inteira? Gente desonesta. Então nós não podemos ser dessa forma, nós devemos fazer de tudo para com todos, para todo o tempo. E qual é a barreira que a gente enfrenta? Nós vivemos em dias em que cada vez mais há um pensamento secularizado. Que palavra que é essa? Difícil. O pensamento secularizado é que algumas coisas não estão na pauta da discussão. Religião a gente não deve conversar, já viu isso? A gente não vai ficar aqui tentando convencer o outro, não. A Bíblia diz que nós devemos pregar o evangelho o tempo todo. Então isso vai ter que ter conversa. É claro que tem muita gente que é estúpida, que é sem educação, que não entende, as etiquetas de uma boa relação pessoal com as pessoas. Tem gente que é inconveniente. Não, mas pregar o evangelho, eu vou falar do quê? Do amor, da bondade, da misericórdia, da genuína afetividade, da inteireza de coração, da honestidade. Então, ao mesmo tempo, eu estou falando de valores que aprendemos com Jesus, para que no momento certo eu possa falar do caminho, da verdade e da vida. E mais, lembra que nós vivemos dias urgentes. Tem muita gente que está lá do seu lado, vai morrer e ir para o inferno, porque você não falou do amor de Deus para elas. Então, qual é o seu papel? Dar sinais do reino na vida delas. E quais são os sinais do reino hoje? Virtudes que é presente na nossa vida através do Espírito de Deus em nós. Então, sem o Espírito de Deus, nós não vamos viver a vida que Deus tem para nós. E aí a pluralização, sabe o que é isso? Que é agora, não, até 1950, havia, principalmente na nossa cultura ocidental, valores muito bem estruturados. Hoje em dia, isso, cada um agora tem sua verdade, cada um tem nós éramos fortemente influenciados pelos valores judaicos cristãos. Isso tem diluído nos nossos dias. E na tentativa de ficar de bem com a sociedade, com a cultura, a gente começa a trocar de nome. Em nome da tolerância ou em nome da inclusão, nós estamos deixando de dar nome àquilo que é pecado. Irmão, tem coisa que é pecado, não é cultura, é pecado. Tem coisas na cultura pecaminosa. Isso não tem a ver com época, com tempo, os dias são outros. Mas pecado na Bíblia é pecado desde que foi relatado lá como pecado. Isso passou gerações, diferentes culturas, e continua sendo pecado. E aí muitas vezes o que a gente quer fazer? A gente é preconceituoso. Não, é pecado isso. E muitas vezes a gente vai dosando, porque muitas vezes isso vai entrando dentro da nossa casa, e aí a gente não quer dizer que nós não vamos incluir. Mas Deus diz, nós aprendemos sobre isso semanas atrás, que nós devemos saber pregar o evangelho com assertividade, com bondade, com esperança, com paz, com perdão, mas nós não podemos negociar a palavra de Deus. E aí nós temos a globalização, que as pessoas vivem uma cultura. Hoje nós somos o povo que somos influenciados diretamente todos os dias por qualquer parte do planeta. Antes as pessoas não tinham isso. Lá no meu livro, eu tenho um livro que na época, estudando sobre essa coisa da informação, uma pessoa que vivia no começo do século passado, 1920 por qualquer coisa, ele tinha informação na vida dele, ele tinha de
informação na vida útil dele, a mesma coisa que agora, antes de jornal acabar, né, ou seja, 10 anos atrás, daquilo que era uma edição dominical de um jornal como o New York Times. Agora imagina nos dias que nós estamos vivendo. Sabe por que muita gente está surtando? E está surtando mesmo? Porque está tentando absorver toda a informação que é impossível para nós de manter. E aí a gente tem aquela sensação que estamos ficando desatualizados. Cria o quê? Gente ansiosa. Gente ansiosa, competitividade. Vou ficar para trás, não vou dar conta de acompanhar. Né? Trocar de celular hoje é uma crise, porque tem que aprender de novo. Eu tinha um que era do Google, agora é um que é da Apple, e agora aprender tudo de novo. Não, eu não dou conta. É um desafio. Hoje, o Gleice está ali, ele trabalha com carro. Hoje o cara, para ter um carro, dependendo da tecnologia embarcar que está lá, ele entra em pânico. Porque o carro começa a falar, começa a avisar, começa a piscar a luz para tudo quanto é lado, começa a ter alarme. Antigamente era ligar a chave, embreagem, freio, mãozona, né? Agora não. O carro fala sozinho, te pergunta se pode estacionar, tem câmera para tudo quanto é lado, né? Da primeira vez que eu vi aquelas câmeras, tem uma câmera que parece que tem um satélite acompanhando o carro, porque a câmera é por cima do carro. Na verdade ela não é por cima, ela simula isso, com as câmeras que estão em volta. Eu falei para ele, isso aqui é um mistério. Pensa bem, você dentro do carro, e você olha no monitor, está mostrando frente, lateral, traseira, o capô do carro, o teto do carro por cima de você. Você fala assim, o que está acontecendo? Quem está me vigiando? Então hoje nós estamos vivendo velocidade de transformações que a gente fica com o coração palpitando. Nós ficamos angustiados de alma. Por quê? Porque nós vivemos em dias globalizados. E isso afeta diretamente a nossa vida espiritual. Quando a gente pensa nisso, as pessoas falam assim, pastor, mas é muita gente chegando na igreja. Hoje pela manhã uma moça me procurou e falou assim, eu estava pensando, a igreja aqui, hoje eu venho e eu não conheço mais as pessoas. Graças a Deus, a família está crescendo. Então antes a gente tinha um culto, todo mundo se encontrava nesse culto. Hoje a gente tem 8 cultos no domingo, 6 aqui e 2 daqueles que foram lá para a Granja Marileusa. Então ninguém me vê todo o tempo mais, porque quando eu estou lá na Granja Marileusa, eu estou lá em São Paulo, eu estou aqui. Então as pessoas ficam aflitas, não, eu quero a família pequenininha. Isso é uma mentalidade abortiva que tem entrado na cultura dos nossos dias. Gente que está fazendo opção para não ter filho ou ter um filho só, para dar toda a qualidade. Aí o menino, tadinho, a menina cresce num ambiente terrível, porque está todo mundo vigiando o tempo inteiro, as expectativas, né, é demais. E muitas vezes a igreja espiritual é da mesma forma. As pessoas estão dizendo, não, eu quero aquela época. De vez em quando eu encontro os irmãos que quando nós começamos lá na casa do César, era uma igreja, cabia 100 pessoas lá naquele auditório, né, era uma varanda. Que saudade daquele tempo. Eu não tenho saudade daquele tempo. Eu olho para aquele tempo, fico muito alegre em Deus, mas hoje eu olho a família, o que Deus está fazendo, eu falo, glória a Deus, a família multiplicou. Sabe por quê? Porque gente saudável reproduz. Todo organismo vivo cresce e reproduz, não é isso? E aí chega no tempo da nossa maturidade, a gente não dá mais filhos naturais. Então o que a gente passa a dar agora? Filhos espirituais, porque chega um ponto, a gente não cresce mais, senão virar anomalia. Mas o que a gente faz? A gente abre mais cultos, para que todo mundo tenha a mesma experiência, para que todo mundo possa experimentar. Aí a gente vai para os pequenos grupos, onde a gente se conhece. Aí a gente deixa de ser multidão, para nos tornar agora irmãos e irmãs que têm nome. Tem gente que não quer isso, então ele vai ficar sempre às margens da família da fé. Então igreja saudável cresce, família saudável cresce. Por quê? Porque quando eu sou saudável, eu quero contar para todo mundo o que fez Deus na minha vida. Quem é que Deus tem feito milagre na sua vida? Quem tem experimentado a bondade de Deus? Eu tenho. E o que nós fazemos quando a gente está assim, enamorado, apaixonado? A gente quer contar para todo mundo o amor que nós temos.
a gente posta na internet, a gente conta para os amigos, a gente presenteia quem a gente ama, a gente conta da alegria de estar junto, a gente faz declaração de amor, não é isso? Você tem feito isso com Jesus? Tem contado isso para todo mundo? Lá na sua rede social, qual foi a última vez que teve um post falando desse amor de Deus na sua vida? E lembre-se, quando nós damos fruto, a Bíblia diz que vem o agricultor, poda, para que a gente dê mais fruto ainda. Então quando a gente está aqui, e nós estamos terminando, graças a Deus, os investimentos lá na Grande Marileusa, e agora a gente vai plantar uma igreja lá em Goiânia. Então eu vou falar, pelo amor de Deus, pastor, mal resolvemos um negócio, arrumou outra conta para a gente pagar. Porque nós temos irmãos para alcançar, temos que aumentar a família, nós temos que mostrar o amor de Deus para todo mundo, enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem vigor. Então eu quero que meus filhos mandem os netos tudo agora, estou com pressa, quando eu tenho vigor, pegar, vigiar, né? Vigiar a Alice agora que ela está engateando, você der bobeira, lá em casa tem uma escada, tem que ficar vigiando. Eu deito com ela na cama, segurando na perna dela, ela puxa, aí ela vai de novo para a quina da cana, puxa de novo. Quando tiver 4, 5, eu tenho que estar bem, então tem que preparar para esse momento, porque senão o que vai acontecer para os filhos que virão dos meus filhos? Não deixa aqui em casa não, que a gente está muito cansado, a gente não dá conta de olhar mais não. Já foi a época que a gente dava conta. Vida espiritual da mesma forma, que você dê todos os frutos espirituais que Deus tem, enquanto há vigor. Não entregue para Deus a sua aposentadoria, entregue para Deus a sua vida. Quem quer entregar para Deus a sua vida? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã que o Senhor preparou para nós. Obrigado pela vida que o Senhor tem reservada para cada um de nós. Que nós sejamos úteis enquanto temos vigor, enquanto podemos produzir, porque sabemos que o Senhor vai dar a nós a possibilidade de produzir ainda mais frutos. Nós queremos ver, ó Pai, centenas, dezenas, milhares de pessoas sendo acrescentadas à vida da congregação. Nós queremos, ó Pai, que nós precisamos de prédios maiores, nós queremos plantar mais igrejas, nós queremos ter mais pequenos grupos, mais cursos. Senhor, nós queremos que a nossa ação do Amor é Mais precise de prédios maiores para guardar tudo aquilo que vai ser doado, para que mais famílias sejam alcançadas. Nós queremos mais recursos intelectuais, ó Pai, emocionais, financeiros, para seguirmos a missão que o Senhor deu para nós, de fazer discípulos de todas as nações. Levanta homens e mulheres corajosos, que estão dispostos a ter disciplina na sua vida espiritual, para serem úteis. Continua com os seus olhos fechados. Se você quer orar comigo, fica de pé, que eu quero orar para que Deus estabeleça disciplina espiritual na sua vida. Pai, eu quero apresentar a vida desses irmãos e irmãs, e nós estamos aqui de pé na Tua presença, porque queremos acrescentar, queremos evangelizar, queremos levar o Evangelho lá no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida familiar, queremos levar o Evangelho nos nossos amigos, no nosso esporte, no nosso trabalho, que sejamos úteis nas Tuas mãos. Queremos nos engajar na vida da igreja, queremos colocar os nossos dons a serviço, no voluntariado, no ensino, na adoração, no cuidado das crianças, dos mais velhos, dos jovens, Senhor, das viúvas. Que o Senhor levante, ó Pai, homens e mulheres com o coração apaixonado, para cuidar de alguns entre nós. Nós abençoamos cada homem e mulher aqui agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém.